Você já percebeu que existe uma força gravitacional misteriosa que só aparece quando você abre a Bíblia? É um fenômeno curioso. Você pode estar totalmente acordado, maratonando 3 horas de uma série na Netflix ou rolando o feed do Instagram sem piscar. Mas no momento em que você abre o livro de Levítico ou Números, parece que alguém desligou o disjuntor do seu cérebro. As pálpebras pesam, a mente divaga e, de repente, apagão. Muita gente acha que isso acontece porque trabalhou demais ou porque acordou muito cedo. Mas eu vou te contar uma verdade desconfortável logo de cara. O problema não é o seu cansaço físico. O problema não é o horário que você escolhe para ler. O problema, meu amigo, é quem você está procurando no texto. E se você não mudar a lente dos seus óculos espirituais, você vai continuar lutando contra o sono e perdendo essa batalha. Fica comigo porque hoje nós vamos resolver isso. Sabe, existe um segredo que quase ninguém conta na igreja. É aquele pensamento que passa pela sua cabeça, mas você tem vergonha de falar em voz alta no grupo de jovens ou na escola dominical. O pensamento é o seguinte: por que a Bíblia parece tão chata para mim, mas parece tão incrível para o pastor? E aí a culpa começa a bater. Você começa a pensar: será que eu não sou salvo de verdade? Será que eu não amo a Deus o suficiente? Se eu amasse Jesus, eu deveria vibrar lendo a genealogia de Crônicas, não é? Eu quero que você respire fundo e tire esse peso das costas agora. O fato de você sentir sono não significa necessariamente que você não tem fé. Significa, na maioria das vezes, que você está lendo a Bíblia do jeito errado. Você está tentando usar uma chave de fenda para pregar um prego. A ferramenta é boa, a intenção é boa, mas o uso está equivocado. Hoje eu vou te ensinar uma técnica de 3 passos, simples e prática para transformar a sua leitura bíblica. Nós vamos sair daquele sentimento de obrigação monótona, de estar lendo um manual de regras empoeirado, para uma verdadeira caça ao tesouro. Você vai aprender a ler a Bíblia sem sentir sono, não por causa de cafeína, mas por causa de uma descoberta que faz o coração queimar. Para entender isso, precisamos voltar um pouco e olhar para a base do problema. A maioria de nós aprendeu a ler a Bíblia como se fosse um jornal de ontem, ou um manual de instruções de uma geladeira. A gente abre o texto procurando informação, ou procurando regras de comportamento. E sabe quem lia a Bíblia exatamente assim? Os fariseus. Os fariseus eram os maiores especialistas em Bíblia do tempo de Jesus. Eles decoravam parágrafos inteiros, sabiam cada vírgula da lei. Eles tinham a informação, mas eles cometeram um erro fatal. Eles amavam o texto, mas odiavam o autor do texto. Eles conheciam o mapa, mas nunca chegaram ao destino. Em João, capítulo 5, versículos 39 e 40, Jesus diz algo chocante para eles. Ele diz: "Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida." Olha o peso disso. É possível ler a Bíblia, estudar a Bíblia, decorar a Bíblia e ainda assim perder Jesus completamente. O grande pregador Charles Spurgeon usava uma analogia fantástica sobre isso. Ele dizia que na Inglaterra toda a estrada leva a Londres. Da mesma forma, na Bíblia, todo versículo, toda estrada, todo caminho deve levar a Cristo. Se você está lendo um texto e não encontra o caminho para Jesus, você está perdido na estrada. Você está olhando para a placa de sinalização e achando que a placa é a cidade. E ficar parado olhando para uma placa de trânsito é, de fato, bem entediante. E aqui entra uma quebra de expectativa que talvez doa um pouco no seu ego, mas é necessária. Preste atenção. A Bíblia não é um livro sobre você. Nós, seres humanos modernos, temos essa mania de sermos o centro do universo. Quando lemos a história de Davi e Golias, a gente imediatamente pensa: eu sou Davi e eu tenho que derrotar os gigantes da minha vida, que são os meus boletos ou meus problemas no trabalho. Quando lemos sobre Daniel na cova dos leões, pensamos: eu sou Daniel e Deus vai fechar a boca dos meus inimigos. Tentar se encaixar como o herói de cada história bíblica é exaustivo, é um fardo pesado demais. Você não é Davi, você não é Daniel. Tentar vestir a armadura desses caras e lutar as batalhas deles vai te cansar, vai te frustrar e, inevitavelmente, vai te dar sono. Porque, no fundo, você sabe que não consegue ser o herói todo o tempo. Mas então, qual é a verdadeira raiz desse tédio? Por que a pálpebra cai?
O problema é o que podemos chamar de síndrome do livro comum. Com o passar do tempo, nós perdemos o temor. Nós esquecemos o que é aquele objeto de capa preta em cima da mesa. Nós tratamos a Bíblia como se fosse um livro didático de história ou uma legenda de rede social que você lê e passa para a próxima. Mas a Bíblia não é um livro comum. Ela é a autorrevelação de um Deus infinito. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, aprendemos que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, soprada pela boca de Deus. Pense comigo, se o Criador do Universo, o ser que desenhou as galáxias e formou cada átomo do seu corpo, entrasse fisicamente no seu quarto agora, sentasse na cadeira à sua frente e começasse a contar uma história, você sentiria sono? É óbvio que não. Você estaria aterrorizado, maravilhado, com o coração acelerado, absorvendo cada sílaba. Ninguém dorme na presença manifesta de Deus. Então, por que dormimos lendo a Bíblia? Porque esquecemos que Ele está ali. Nós lemos as letras, mas ignoramos a presença. O tédio é um sintoma da nossa cegueira espiritual. Nós estamos brincando com pedrinhas na areia sem perceber que estamos diante de um oceano vasto e poderoso. O autor A.W. Tozer dizia algo nessa linha. Nós não lemos a Bíblia apenas. A Bíblia é um livro que nos lê, ela nos expõe. Ler a Bíblia como se fosse apenas mais um livro na sua estante é o que causa o sono. O seu cérebro entende que aquilo é apenas informação, e informação em excesso cansa. Mas quando você entende que aquilo é uma janela para a mente de Deus, tudo muda. Ok, você deve estar pensando, eu entendi a teologia, entendi que é sério, mas na prática, na terça-feira de manhã, quando eu acordo com sono e tenho que ler uma lista de leis em Êxodo, como eu faço para mim dormir? A resposta está em mudar a pergunta que você faz ao texto. Imagine aquele jogo de criança Onde está o Wally? Aquele monte de desenhos coloridos, muita informação visual, e você tem que achar o personagem de óculos e camisa listrada. A leitura da Bíblia deve ser exatamente assim, mas em vez de procurar o Wally, você vai jogar Onde está Jesus? A Bíblia é um hipertexto. Sabe quando você está na internet e vê uma palavra azul sublinhada? Clica nela e vai para outra página. A Bíblia inteira é assim. Cada sacrifício no Antigo Testamento, cada profecia, cada genealogia, cada história de herói falho, tudo é um link azul, que se você clicar, te leva direto para a cruz de Cristo. Vamos voltar ao exemplo de Davi e Golias para você ver como isso funciona na prática e como isso desperta sua mente. Do jeito antigo, centrado em você, a história é: eu tenho que ter coragem como Davi para matar meus problemas. Isso é lei. Isso é faça, se esforce. Isso cansa. Agora, do jeito cristocêntrico, a história muda de figura. Você olha para o texto e pergunta: onde está Jesus aqui? E aí você percebe, Jesus é o verdadeiro Davi. Pense bem, Davi era o rei rejeitado pelos irmãos, que desceu ao vale de Elá para enfrentar um gigante que ninguém conseguia vencer. O povo de Israel estava nas colinas, tremendo de medo, incapaz de lutar. Davi vai lá, sozinho, e derrota o gigante. E o que acontece com o povo que estava com medo? Eles recebem a vitória de graça. Eles saem gritando e celebrando uma vitória que eles não conquistaram, mas que foi dada a eles pelo rei. Isso é o Evangelho. Nós somos o povo tremendo de medo nas colinas. O Sincaio e a morte são o Golias que não podíamos vencer. Jesus é o nosso Davi, que desceu do céu, entrou no vale da morte, esmagou a cabeça da serpente e nos deu a vitória. Quando você lê assim, você não sente o peso de ter que ser forte. Você sente a gratidão de ter um Salvador forte. O seu coração se enche de adoração, não de obrigação. E adoração, meu amigo, espanta o sono. Se você não aprender a fazer essa leitura, você corre o risco de ser um eterno crente de domingo, que conhece as histórias, mas não conhece o Deus das histórias. Em Lucas, capítulo 24, versículo 32, os discípulos no caminho de Emaús disseram:
Depois de ouvir Jesus explicar o Velho Testamento, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O segredo para não dormir é ter o coração ardendo, e o coração só arde quando vê Jesus. Então vamos para a solução prática. Como você faz isso amanhã de manhã? Eu vou te dar 3 passos simples. O passo número 1 é a oração de Emaús. Antes de abrir a Bíblia, antes de ler a primeira palavra, feche os olhos e ore sinceramente. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Não me deixe ver apenas letras ou regras. Me mostre Jesus aqui. Faça meu coração arder. Reconheça que você precisa da ajuda do Espírito Santo para entender. Sem ele, é só papel e tinta. O passo número 2 é a pergunta do filtro. Enquanto você lê, faça 3 perguntas ao texto. Primeira, esse texto mostra alguma perfeição de Deus que eu não tenho? Isso me humilha e mostra quem ele é. Segunda, esse texto mostra alguma falha humana que Jesus veio consertar? Isso me mostra que eu preciso de um Salvador. Terceira, onde está a sombra de Cristo aqui? Por exemplo, se você está lendo sobre a Arca de Noé, não pense apenas em madeira e animais. Pense que a Arca é Jesus, o único refúgio seguro onde podemos nos esconder quando a tempestade da justiça divina cair sobre o mundo. Quem estava dentro da Arca sobreviveu. Quem está em Cristo, vive. E por fim, o passo de transformar informação em adoração. Não feche a Bíblia com uma lista de coisas a fazer. Feche a Bíblia com um motivo para agradecer. Se você leu sobre uma regra difícil em Levítico, termine orando: Senhor, obrigado porque eu jamais conseguiria cumprir isso perfeitamente, mas Jesus cumpriu por mim. Transforme a leitura em conversa. Isso mantém sua mente ativa e seu espírito conectado. Quando você muda a sua abordagem, a sua identidade também muda. Você deixa de ser um empregado cansado lendo o manual de instruções do chefe para tentar não ser demitido. Você passa a ser um filho amado, lendo a carta do pai, onde ele conta com orgulho tudo que o seu irmão mais velho fez para te salvar. Como disse o pastor Tim Keller, a Bíblia não é sobre o que você deve fazer para Deus, mas sobre o que Deus fez por você em Cristo. Quando essa chave vira na sua cabeça, o tédio dá lugar à gratidão. A leitura deixa de ser um sonolífero e vira o momento mais lúcido do seu dia. Você passa a se alimentar de verdade. E quem está se deliciando com um banquete nunca sente sono. Se esse vídeo te ajudou a acordar para a leitura da Bíblia, já deixa o seu like aqui embaixo, isso é muito importante para nós. Se inscreve no canal para não perder a próxima animação e comenta aí, qual livro da Bíblia é o seu maior desafio hoje? Eu quero saber. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Até a próxima!